Boa noite. Vamos para mais um papo de mãe. Esperar um pouquinho. O Flavinho já tá aqui. Deu certo? Deu. E aí? Boa noite. boa noite. Calma aí, deixa eu ver aqui. Eita, não tá conectando no Bluetooth para não ficar. Pronto, voltei. Então, boa noite, Mônica, seja bem-vinda. Então, hoje, o papo de mãe é sobre o que esperar da gravidez, né? Ela foi tudo que você esperou, tudo que você idealizou, como foi lidar com as mudanças do seu corpo, como que foi a parte emocional e psicológica, essa parte emocional e psicológica acompanhou as mudanças do seu corpo, como que ficou essa situação, essa mudança também na sua parte psicológica, né? Boa noite, Maria. Boa noite, Manu. A Flavinha também tem umas questões, né, Flavinha? Que você pensou para essa introdução? O que te falaram sobre essa gestação? Além dos enjoos, do peso, do cansaço, da azia, te contaram sobre a sensação que tem que o bebê e saber que ele está se desenvolvendo? Te contaram que o bebê tem tudo o que ele precisa, física e emocionalmente, através de você? Meu nome é Flávia, né? Eu sou mãe, e aí esses dias eu peguei me pensando, mas por que eu falo sempre isso? Eu sou mãe. Porque foi através da maternidade que eu descobri essas outras possibilidades, que eu busquei outras maneiras de estar ao mesmo tempo junto com elas e também de buscar conhecimento, de passar conhecimento e de perceber o quanto que é importante a gente se preparar, não só com os exames de rotina, com os ultrassons, com tudo que é com a alimentação, mas também o nosso psicológico, para toda essa mudança que a maternidade traz. E é uma coisa que a gente não conversa, né? Muitas vezes a gente se pega tanto falando sobre as dificuldades que a gente acaba esquecendo de olhar essas pequenas coisas que fazem toda a diferença na vida da mulher e na vida desse bebê que está se constituindo e se formando através, né, dessa relação mãe-bebê e com as pessoas à sua volta. Exatamente. E hoje, esse papo, a gente vai falar um pouquinho das nossas experiências, que aqui juntas a gente tem 5 gestações, e cada uma foi de um jeito, né? E a gente vai falar um pouquinho disso. Eu sou a Patrícia Quaiate, sou terapeuta, sou numeróloga, sou mãe de 2 meninas, uma de 7 e uma de 5 anos. E esse projeto a gente criou juntas, eu e a Flávia, para a gente falar um pouquinho, para a gente trazer esse acolhimento. E a gente percebe que não tem muito. Agora fala-se um pouquinho mais, né? Mas 7 anos atrás, quando eu tive a Isadora, era bem pouco, né? Então a gente fez esse projeto Papo de Mãe para a gente falar disso, para a gente ressignificar, para a gente diminuir a culpa que muitos de nós sentimos sobre a gravidez, sobre o puerpério,
sobre a criação das crianças, sobre como a gente foi, como a gente é, como a gente quer ser, para a gente desmistificar um pouco isso e tornar, de certa forma, mais leve, né? Flavinha, é melhor você começar falando das suas, porque as suas são um pouco mais velhas que a minha, né? Então, eu tenho menos Falou, há 7 anos comentado, né? atrás já não se falava. E imagina 13 anos atrás, né? Exatamente. Menos ainda, que foi a minha primeira, hoje ela já tem 13 anos, então se falava menos ainda. E eu estava comentando com a Patrícia, a gente conversando, que a barriga finge endurecer quando está já no terceiro trimestre, aquela barriga que endurece. Eu só vim descobrir na minha terceira gestação que aquilo já era contrações de treinamento, né? E aí eu ainda falei com ela, minha mãe descobriu junto comigo. Eu ainda perguntava a ela, mãe, a barriga tá dura. Ela é assim mesmo, é o neném mexendo. Já não tem espaço, o espaço tá pouco, e ele começa, a barriga fica de jeito. Eu falei, então tá, né? E assim, é uma coisa que você acaba não perguntando para o médico, que você percebe que, assim, não é falado, né? Ali já é seu corpo se treinando, se preparando para um trabalho de parto que vai vir daqui a algum tempo. E assim, foi através dessa minha terceira gestação que eu percebi que muita coisa realmente está trazendo muita informação. E o quanto é importante essa informação para a gente ter as possibilidades. A Mônica Tá falou vendo? que sim. É, eu também E a senti, gente só acha não que é tá o bebê mexendo, e não é, já são as contrações de treinamento. É, eu sabia que tinha, mas na da Isadora eu não vivenciei. Uma vez no trabalho, eu fui levantar da cadeira, deu esse endurecimento na barriga, até me faltou ar. E aí depois passou, eu falei, nossa, gente, coisa estranha. Não me liguei o que era, né? Porque eu não tive contração, né? E aí depois que eu pensei, eu falei, eu acho que era isso. Aí depois eu perguntei pro médico e tal. Ele, não, é isso mesmo. Mas assim, ele gente. Eu, por exemplo, eu escutei falar, mas como eu não tinha vivenciado, eu não sabia como era. Não me descreveram a sensação que seria, né? É diferente, você fica perdida. Mesmo você sabendo o que tem, você não sabe, né? O que é. Porque só na hora que a gente vai experimentar algo que a gente. E a gestação é isso, né? Experimentar. O conhecimento te traz uma orientação, né? Do que é esperado, daquilo que é possível, mas é realmente a vivência de cada um que vai trazer, né? Aquilo que. Trazer mesmo consolidar aquele aprendizado que está sendo vivido ali durante a gestação. E, e aí, nessa minha terceira gestação, que eu busquei mais esse conhecimento, muita gente ainda ficou, mas você já tem, vai ser a terceira, você está procurando isso para quê? Você sabe como é que é? Eu falei, uai, mas nada, eu acho que o conhecimento nunca é demais, né? Conhecimento nunca é demais. Te traz, é igual nós comentamos, te traz possibilidades. E aí você escolhe, você olha de acordo com o que é bom para você, o que faz sentido para você, o que não é, você passa para deixa, né, no cantinho lá. E assim você tem mais possibilidade de escolha, de experimentar como que vai ser essa maternidade. Sim, é. Experimentar é uma palavra boa, né? Eu lembro que na, na gravidez da Isa, ela nasceu em 17, né? E era uma época que estava aquela questão do Zika, né? E eu queria, porque eu queria ter filho. Aí eu marquei com a minha ginecologista, ela falou, melhor não ter. Mas eu não queria aquela resposta, né? Aí eu marquei com outro médico. Aí ele falou assim, não, olha, o dia tá lindo, se você quer ter, tem. Mas na gravidez dela, eu passei muito medo. Eu tive muito medo. Então eu vivia passando repelente, eu tinha medo do que eu comia. Eu tinha medo do. Tinha muitos medos na gravidez dela, assim. Então, eu não foi uma gravidez. Eu amei estar grávida, mas não foi aquela gravidez que eu curti assim, nossa, que delícia, aquele barrigão, aquele aproveitar, usufruir do momento, de sentir, beber. Não, eu passei muito, muito preocupada. Assim. Então, eu tinha medo de tudo. Tinha medo de um remédio que eu tomava.
do que poderia causar. Tinha medo de não sei o quê. Então, a gravidez da Isa, eu vivi muito medo. Já na gravidez da menina, a segunda já é mais fácil, né? A gente já sabe o que esperar, né? A gente já sabe o que vai ter, né? A gente já sabe como vai ser no final, a gente já sabe como é o começo. Mas o dela, por já ter uma filha, é, é diferente, a gente não percebe tanto tempo, né? A primeira é uma ansiedade, assim, desde o começo. Para mim, pelo menos, foi muita ansiedade, assim. Tinha o aplicativo da gravidez, agora ela tá desse tamanho, acontece isso, acontece aquilo. Na segunda eu também tinha, mas como eu já sabia, já não tinha mais aquela expectativa, aquela ansiedade. E da Mel já foi um pouco mais tranquilo. Eu passava referência, eu também tinha medo, mas bem menos neurótico do que foi na da Isadora. E eu não tive nenhuma intercorrência em nenhuma das gestações, assim. Para falar que eu não tive nenhuma, na da Mel, eu tive infecção de urina. Eu senti um incômodo, assim, do nada, nada exorbitante. E aí mandei mensagem pro meu médico, ele falou para eu ir pro pronto-socorro, e aí eu tava com infecção de urina no começo. Mas assim, algo muito, não tive muita dor e tal. Foi a única intercorrência que eu tive nas gravidezes, então assim, foi muito tranquilo, eu não fui aquela pessoa que passou muito mal nos 3 primeiros meses, enjoo. Mas em cada uma eu tive uma vontade de comer coisa diferente. Na da Isadora eu não tinha muita vontade de comer comida, tinha vontade mais de comer um lanche. Né? Da menina a gente tinha uma necessidade muito grande de comer comida mesmo, arroz, feijão. Eu falo que até durante a gravidez eu comecei a comer alimentos que eu não comia antes, né? E continuei esse hábito, porque foi uma necessidade do corpo e eu respeitei, comi, gostei. Aí eu comia tipo, arroz de pirão, algo que eu não tinha comido, mas eu comia, porque eu sentia essa necessidade. E eu sempre, conversando na escola, que eu comia, ia meio que influenciar os hábitos das minhas filhas, né? Então, assim, na gravidez da Isa, eu comi mais doce. A Isa é muito do doce. Na menina, eu já não comi tanto doce, né? Eu comi mais arroz, feijão, comia bastante fruta na das duas. E a menina tem mais hábito de comer fruta do que a Isa, né? A Isa é mais doce. Então, eu sempre tive isso comigo, que o que eu comi, o hábito que eu adquirisse ali, eu ia passar para as minhas filhas, assim como as emoções. Então, como na gravidez da menina eu já estava desenvolvendo o meu quadro, está travando? Está travando para você, Flá? Melhorou. Travou mesmo um pouquinho. Travou? Ah, eita, gente, tem internet. Como eu já estava começando a ter meu quadro de depressão, eu comecei a ficar muito preocupada de passar esse sentimento para ela, né? Então eu ficava muito desesperada de estar sentindo aquilo, de não querer sentir aquilo para não passar para ela, mas ao mesmo tempo era algo que estava fora do meu controle, né? E agora a Flá vai explicar um pouquinho disso, né, na gestação, como isso acontece, e é muito interessante, né? E realmente, tudo que a gente sente, né, na gestação, desde o momento que o bebê é desde do momento que o óvulo e o espermatozoide se encontram, tudo que o bebê experimenta ali dentro da barriga da mãe, né, são gravados nas células de memórias do corpinho desse bebê. Então, tem, igual a Patrícia falou, tem coisas que a gente não consegue controlar, né? Se você toma um susto, se você passa por um processo de luto, você não tem controle sobre aquilo, né? Mas aquilo vai ter descargas bioquímicas no seu corpo, vão ser produzidos neurotransmissores e isso vai pela corrente sanguínea para o bebê através do cordão umbilical. Então, o que é importante nesse momento? Você tendo consciência disso, do que você está vivendo, você conversar com o seu bebê, né? A gente acha, mas conversar é uma coisa, mas ele vai começar a entender, ele vai sentir a proteção, vai sentir que aquilo
não é dele, né? Ele vai entender que tem um outro processo. Então, vão criar memórias também de segurança, de conversa, de vínculo, desde a da gestação, né? E isso é muito importante. E quando a gente está trabalhando e a gente está grávida, geralmente a gente não, assim, parece que a gravidez passa até mais rápido, né? Porque você envolve ali no seu dia a dia, na correria, e você, na hora que você percebe, você já tá com aquele barrigão. Eu falo isso por conta da minha primeira, que eu trabalhei durante a gestação. E aí é muito importante a gente ter um momento que a gente vai parar, vai fazer, né, vai passar um creme na barriga, vai conversar com aquele bebê, vai fazer um carinho para ir criando esse vínculo. Porque o nosso cérebro, quando a gente engravida, por isso também o paladar modifica tanto, né? Ele diminui a massa cinzenta. Justamente o racional vai ser diminuído. Tem estudos que falam que diminui até 25%, 30%. E a parte instintiva, a parte instintiva e a parte emocional, que é o cérebro reptiliano e o cérebro límbico, eles são mais ativados para que aconteça justamente esse vínculo com o bebê. Igual quando acontece, quando o bebê está ali até dormindo ainda e a mãe, de repente, o peito enche de leite, vaza leite, daí a pouco o bebê acorda. Então, é esse instintivo, né, que é necessário. Não é só o conhecimento, mas também esse instintivo. E para mim, o conhecimento foi importante nisso, de vocês, para mim, entender que tem esse instinto. Que não é só o conhecimento, que não é só o fazer as coisas no automático. E aí a gente busca muito esse vínculo, essa conexão para isso, para trazer para o bebê essa. Porque a gente pensar no bebê dentro do útero, ele tem tudo que ele precisa ali, né? É a parte mais fácil da gestação. Por mais que tenha os enjoos, tenha as dificuldades, ele está sendo alimentado, ninado, aconchegado, tem o calorzinho ali o tempo todo. Então, tudo que ele precisa está dentro da barriga. É Né? verdade. E aí, ele nasce, já modifica tudo. É uma adaptação tanto para nós quanto para eles. Né? E aí, esse sistema desse emocional e desse instintivo estarem mais ativados é tudo para isso, para o desenvolvimento desse bebê. Eu lembro que quando na da Isa, como as duas gravidezes foram perto, né, 2 anos de diferença, eu fiz só o curso de gestante, né, na maternidade da Isa. E eu lembro que ela falou uma coisa que fez muito sentido para mim. Ela falou, sabe por que no final da gravidez vocês levantam muito à noite para ir no banheiro? É para o corpo de vocês já irem acostumando a levantar, para dar de mamar, para ir se adaptando. Eu achei aquilo tão bonito que, nossa, faz muito sentido, né? Claro que o bebê já está ocupando muito espaço, o espaço para armazenar a urina é menor. Mas eu achei tão bonito, né? Falar desse jeito que o bebê já está ali preparado, né? Já está preparando a gente para essa mudança, né? Porque, gente, a gravidez é um momento de adaptação para o filho que vai vir, porque é mudança na sua vida, gente. É muita mudança. E mudança boa, para mim foi boa. Para algumas pessoas podem não ter sido. Para a Flávia, eu tenho certeza que foi boa também, pelo que ela me conta. Mas é um momento da gente parar e perceber, né, essa gestação, perceber a gente, perceber quem a gente é, né, a mãe que a gente quer ser, o tipo de mãe que a gente quer ser. E aí, eu passei as duas, né, grávidas, as duas gestações trabalhando. Então, é isso, e a gente no trabalho, a gente não consegue parar, né, sentir, pensar diferente, porque a gente está ali em volta, né, nesse mundo do trabalho, preciso organizar para quem vai ficar no meu lugar. Tenho medo de quem vai ficar no meu lugar, será que eu vou voltar, será que vai ter um meu lugar? Isso é muito comum para mulheres que trabalham, né? A gente pensa até o horário que vai marcar a ultrassom para não atrapalhar, né?
o trabalho, para não comprometer tanto o trabalho, porque a gente se sente na obrigação de, de dar conta ainda, né? De ser uma profissional exemplar, mesmo grávida, mesmo sendo mãe, né? E isso traz um peso muito grande pra gente, né? Porque eu vi um vídeo da Ingrid Guimarães que ela fala que ela passou muito tempo tentando equilibrar os pratos, né? E é isso, assim. Quando a gente está se tornando mãe, a gente tem que equilibrar, né? A mãe, a profissional, a esposa. E aí ela fala que passou um tempo que ela não queria mais equilibrar prato, ela queria que caísse mesmo. Ela foi equilibrasse um ou outro, mas não todos. Porque isso é muito exaustivo, né? E aí a gente estava falando, né, lá no privado, que parece que a gente valoriza quando é mais difícil, né? Parece que é através dessa dificuldade que a gente mostra o nosso valor, né? E não é assim, não é para ser assim, né? Eu postei um tempo atrás um reel, né, da mãe sobrecarregada, que ela conta a rotina dela, exausta, assim, tipo, orgulhosa de ter feito 30 mil coisas no mesmo dia, sem ter um tempinho para ela, né? E ela ainda fala, nossa, mas essa pessoa não fez um terço disso e está reclamando, né? Tipo assim, ainda julga o outro, né? Por não estar nesse ritmo desenfreado. Então, a mãe acho que carrega muito essa questão de trazer incutido nela essa questão de sacrifício, né? De ser uma doação que se torna pesada, né? Porque é uma doação ter um filho, criar um filho, cuidar desse filho. Mas ela não pode se tornar muito pesada. Ela tem que ser leve, né? E aí que a Flá disse que o autoconhecimento é tudo. Porque aí você tem a escolha. Você vai escolher a mãe que você vai escolher o jeito que você vai ser como mãe, o jeito que você vai ser como mulher, como depois disso você vai se comportar. E é essa chave para que a gente consiga viver uma maternidade mais leve. Que para mim foi muito difícil. Hoje ela é mais leve. Mas durante 5 anos não foi leve, mas foi muito pesada para mim, né? E se a gente for pensar direitinho, esse equilibrar os pratos é uma ilusão purinha, né? Porque É, quando você está como mãe em tempo integral, você não está sendo uma profissional, né? E quando você está quando você está trabalhando, você faz o que precisa ser feito para que os seus filhos tenham um suporte, seja na escola, seja com a babá, seja com os avós, né? Mas naquele momento, a sua presença e o que você faz por eles não está sendo colocado ali. Então a gente, na verdade, a gente transita em vários papéis. E eu acredito que o mais importante seja quando você está em um papel, você desempenhar aquele papel da melhor maneira possível, né? exatamente. O famoso usufruir e desfrutar daquele momento. Porque não O que adianta a gente estar trabalhando e se sentindo culpada porque não está com os filhos. Se aquele trabalho não é porque você está fugindo da sua responsabilidade como mãe, e sim porque você realmente necessita daquilo, tanto financeiramente como é uma coisa que faz parte de você, não tem motivo para você se sentir culpada, né? E aí muitas vezes a mulher se sente culpada, mas eu estou deixando meus filhos. Não, você não está abandonando os seus filhos. Você está fazendo uma coisa que precisa ser feita. E isso é uma maturidade que muitas vezes a maternidade traz para a gente, né? Porque você olha e fala, não, agora o que é que precisa ser feita? A live passada eu não consegui participar. Minha neném estava chorando, estava inquieta. Eu falei com a Patrícia, eu não vou conseguir. Porque não adianta eu querer deixar ela com alguém que ela não vai ficar e eu fazer isso aqui de qualquer jeito. porque não tem como fazer sem ser de qualquer jeito, porque aquela criança chorando, né? Precisando de você. Você querendo estar lá, mas querendo fazer aqui. Você não faz nada bem feito, né? Faz tudo pela metade, né? O aqui bem feito e lá fica sem fazer também. Então, não é fugir da responsabilidade, é escolher. É realmente a gente, infelizmente, a gente quer ter tudo, mas a gente não consegue ter tudo.
Às vezes a gente tem que escolher. Não. E é o que a gente fala de tempo de qualidade com os filhos, né? Não importa quanto tempo você esteja, mas o quanto tempo de fato você está com seu filho, né? Quanto tempo você está ali brincando, conversando, falando alguma coisa, pondo para dormir, né? É, isso é o importante, né? E o que eu falei assim, muito com a Flávia é que, assim, para mim, pelo menos, a maternidade é a parte mais importante da minha vida. Só que a gente tem um costume, eu acho mesmo, de achar que a gente não tem que se preparar para a maternidade, né? Que a gente sabe, é instinto. Sim, tem um monte de instinto, como a Flávia mesmo falou, que diminui a massa cinzenta. Mas também, gente, a gente precisa entender o que está se passando com a gente, né? Porque depois a gente vai ter o assunto do pós-parto, do puerpério, e a gente, o conhecimento vai trazer para a gente uma orientação do que o que é normal, o que não é normal, o que é esperado, né? O que está dentro da normalidade. Porque cada um é uma, né? Quando eu devo procurar ajuda se isso não for normal, se isso não está bom para mim. E a gente não, a gente se prepara para tudo na vida, né? A gente se prepara para um emprego, a gente se prepara para uma prova, a gente se prepara para uma viagem, a gente se prepara para uma dança. Mas para a maternidade, muitas vezes a gente não se prepara. A gente desce. Ah, vou saber na hora. Sim, a gente E tem que como ter. que você vai reconhecer o que é normal, o que é esperado, o que não é, se você não tem esse conhecimento, Você né? não sabe, né? Você não Na hora sabe, que né? Mãe de primeira vez. cresce lá, você apavora, que, nossa, o que está acontecendo? Sendo que, por quê que apavorou? Porque você não tem o conhecimento de que é uma coisa que realmente vai acontecer. É, E é isso. do simples é outras coisas, igual a depressão, na gestação a gente já vai começando a modificar muita coisa na gente, porque aquela imagem que a gente tinha da gente, ao olhar no espelho, a gente continua aquela imagem mais. Você mudou muita coisa no seu rosto, você mudou a barriga. Aos poucos você vai percebendo que aquela filha agora vai ter que ser a mãe, vai ter que ser quem é que cuida, né? E É, não é só cuidar do bebê, é cuidar de si também. Então, traz essa questão do amadurecimento, de você olhar a vida de uma outra maneira. É é um como processo, a né? TPM, né? Vem trazer a gente os conflitos que a gente está tendo ali o mês todo e na TPM você explode. Por quê? Porque você teve o mês todo para resolver e não quis. É a cobrança da conta, né? Tipo assim, ó, tô te mostrando, tá tendo isso, tá tendo isso. Não, então tá bom, então eu vou explodir isso na CPM pra ver se assim você olha. E ainda assim a gente não olha, né? Isso que é o pior, ainda assim a gente não olha. É que nem eu falo, a gente pede sinais, a gente tem sinais e ainda assim não quer ver, né? Então, é a mesma coisa na gravidez, né? É esperado algumas coisas, é dentro do normal, sentir uma bad no comecinho, mas o quanto essa bad é normal você sentir, até quando, de que forma, quando você deve procurar uma ajuda, né? Então é muito importante, porque, é, como eu falei, né, na gravidez da Mel, hoje eu tenho uma consciência que eu já estava antes do nascimento dela, né? E, e aí, quando ela nasce, eu sei que não tem alguma coisa certa comigo. Mas eu não sei o que é, né? Eu não sei identificar o que é. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que eu não estava normal, mas eu não sabia o que estava acontecendo de fato comigo, né? E aí, a minha prima, né, que trabalha como representante, ela falou, Paty, isso não parece ser, vamos procurar, né? Procura, então, um psiquiatra para ver. Então, foi assim que eu soube, por meio dos outros. Eu sabia que não estava bem comigo, mas eu me sentia culpada por não estar bem, né? E aí, isso prejudicava, né? E é isso, a gestação é uma transformação. Não transforma só, a gente não está só gerando uma vida, né? A gente está transformando a nossa vida também, a vida da família, né? A rotina muda, né? A minha rotina com o meu marido, quando ele nasceu, mudou drasticamente, porque antes a gente
ia para academia 8h30, 9 horas, voltava, ia dormir meia-noite e meia, 11h30, meia-noite. Com elas, meu, 8h30, já estava tudo desligado, né? Já estava tudo em modo noturno, digamos assim, para elas irem acalmando e dormir. Então, a gente precisa estar preparado para abrir, para mudar, para abrir mão de certas coisas no começo, para depois você voltar, né? E é bom a gente ter essa consciência, né? Porque a mulher, eu vi uma matéria que demora até 2 anos para um relacionamento voltar ao normal. E muitos pais não têm essa consciência, não têm essa percepção da mudança que é na vida de uma mulher, né? Porque do pai muda? Do pai muda, mas da mãe muda muito mais, né? Porque ela gerou essa vida, ela se sente mais responsável por essa vida, né? Toda, Essa vida depende dela ser nutrida, né? A partir da amamentação, né? Então, e assim, toda mudança emocional, psicológica, física, é da mulher. O é da pai tá pro lado, é como se fosse uma bolha. A mãe e o bebê ali, né? E o pai tá em volta daquilo ali, protegendo aquela relação, né? A partir do sexto, nono mês, que o bebê começa a ter uma certa independência, que ele começa a perceber que ele é um serzinho além da mãe. E aí ele começa a se relacionar também mais ativamente com as outras pessoas ao redor. Mas esses 6 primeiros meses é o período mais intenso, né? E aí a gente voltando lá na gestação. Os 3 primeiros meses é o período que acontecem as mudanças para aquele desenvolvimento, que é o desenvolvimento também mais rápido do bebê, né? O paladar fica diferente, as emoções oscilam, né? E é onde muitas vezes pode acontecer dessa tristeza, igual a Patrícia falou, desde lá do iniciozinho. E a gente tem essa cultura de achar, não, eu tô grávida, eu tenho que estar feliz. E é, muitas vezes não é por conta da gravidez, mas você sabe que sua vida vai mudar, né? Eu falo isso porque das 2 primeiras, e a gente já conversou isso em outras lives, a gente tem como se fosse um checklist, né, Patrícia? As 2 primeiras eu tava naquele checklist, tô fazendo tudo que eu pensava em fazer. Fiz faculdade, casei, né? Agora engravidei. Mas aí na hora que chega, igual, eu tive um espaço muito grande das 2 primeiras para a última, né? A primeira com 13, a segunda com 10 e a última com 2 anos agora. Então, na hora que eu descobri que eu estava grávida, eu falei, que merda. Desculpa a palavra. Eu falei, agora que eu ia começar a ter minha liberdade, eu poder voltar a trabalhar, começar a pensar em mim, que as meninas já estão crescendo, eu vou começar tudo de novo. Porque eu sabia como é que era. E assim, igual eu falo, a minha realidade é diferente de muita mãe que tem, igual a Patrícia, tem o marido dela toda noite junto com ela. Meu marido fica noites sem vir em casa, ele caminhoneiro, né? Então é eu mesmo o tempo todo. E aí eu fiquei muito chateada com aquilo. E fui aos poucos processando. É aonde eu fui buscar. Eu falei, eu não posso ficar assim. Eu tenho que buscar, eu tenho que entender o que está acontecendo comigo. Eu preciso buscar outras possibilidades. E é onde muitas vezes pode acontecer esse puerpério, esse emocional, né? Essa adaptação à maternidade desde a gestação, né? Essa tristeza, essa reflexão do que vai mudar, do que precisa ser adaptado na questão do relacionamento com o companheiro, com a rede de apoio que está ali à sua volta. Por isso é muito importante a gente se preparar para isso. a Mônica falando que passou muito mal. Achou que ia surtar. Ah, ainda bem que você bateu na psicóloga, né? Pelo menos você teve esse insight, né? A gente fica com medo, não, eu tenho que estar tudo bem. E aí chegou o momento da minha mãe, da minha sogra falar, nossa, é perigoso você dar depressão pós-parto, que você tá muito... Eu falei, deixa eu sentir minha raiva. Agora eu tô com raiva, uma hora ela vai passar.
Mas eu Mas também eu, reprimi, fazer de conta que eu não estou sentindo também, eu não vou fazer isso mais. é, eu acho que a gente, de forma geral, por mais que a gente saiba o que vai mudar, a gente não sabe o quanto vai mudar, né? O quanto de diferença vai ter. E querendo ou não, pra gente é confortável a gente estar naquela rotina que a gente está acostumado, né? E ir para algo que é meio, de certa forma, incontrolável, é muito difícil, né? Ah, eu sou, né? Estou melhorando muito, com a graça de Deus, uma pessoa muito controladora. Então, assim, eu não saber o que vai ser, para mim era muito difícil. Mas na primeira eu tirei mais de letra, né? É, e na segunda eu falei, meu, eu não vou dar conta, porque eu não vou ter o controle de duas, né? Porque Então cada eu tinha, bebê também é diferente. Tem o bebê que vai ser mais calminho, tem o bebê que vai demandar mais. Então, cada um é uma experiência nova, não tem como. e essa incerteza eu acho que dá é, esse incômodo na mulher também, né? De saber como que vai ser, dela se julgar, né? É, e pensar o como ela vai fazer, como que ela vai dar conta. E assim a gente vai aprendendo, né? Um pouco. Aí a gente aprende a ser mãe, né? Todo dia a gente aprende um pouquinho diferente como ser mãe. Né? Ai, ai, é, Mônica. Ele pode preparar que ainda vem mais coisa. Porque não vai ser só com você agora, vai ter o bebezinho também daqui uns dias junto com vocês, né? E aí, É delícia. lá no segundo trimestre, a gente já está mais disposta, né? A gente já tá, Já. que a gente já passou pelos enjoos, né? Já tá tudo mais, e a gente já está mais disposta. É esse o momento, a gente está mais racional, e esse é o momento para a gente buscar mesmo essa informação, se preparar, pensar em porque a preparação para o parto é você pensar nas possibilidades que existem. Não quer dizer que tem que ser um parto natural, normal, e nem quer dizer que tem que ser uma cesárea. Porque se a gente for respeitar o trabalho de parto em si, é durante esse trabalho de parto que vai descobrir se vai precisar de uma intervenção, se não vai precisar, como é que vai fluir. E essa, igual o Patrício falou, a gente muitas vezes tem essa necessidade de controlar. E a maternidade, o parto, o nascimento, a criação de um filho é imprevisível. É isso, não é um livro que a E aí gente o que fica. a gente tem que buscar? Buscar ter paz em meio à imprevisibilidade. É uma dificuldade, né? É uma jornada muito doida, muito gostosa e que vale muito a pena. Muito a pena. Eu, embora eu tenha ficado com muito medo, eu adorei ficar grávida, eu adorei sentir o bebê mexer. Eu tinha muito isso que a Flávia falou, né, de conversar e tal. Toda noite eu punha uma musiquinha de ninar para ela, de instrumental, enquanto eu lia um livro. Então eu li um livro, ela ficava ouvindo a musiquinha, e depois eu mexia, passava o creme na barriga. Aí, inclusive, às vezes sábado à tarde eu dormia no sofá, meu marido colocava Naruto pra assistir. Meu, teve uma vez no quarto que ela tava chorando, tocou a música do Naruto, ela não parou de chorar. E a gente ficou super engraçado. Então, assim, ela tem essa recordação, né? Até no. é, a gente já começa, né? Desde a barriga da mãe, desde a concepção, né? A já criar as crenças que moldam quem a gente é. Então, desde a barriga da mãe, a gente já tem essas percepções, né? Então, por isso que é importante a música, conversar, cantar.
né? O pai falar, tocar na barriga, né? Quando a gente curtir mesmo, usufruir o barrigão, né? E aí a gente vivencia isso. Então, é muito importante a gente não sair com uma mentalidade pronta, né? De como é a gravidez, né? O que a Flávia disse, você vai ficar enorme, você vai inchar, você vai enjoar, você vai ter azia, você não vai conseguir andar direito, você não vai conseguir dormir, você vai ter dor nas costas. Não, cada uma é uma. Espera a sua para você saber como que vai ser. Se prepare para tudo, mas se permita sentir a sua, né, Flávia? Acho que isso é muito importante, né? Se Você permita falando do você falando do barrigão, eu lembrei de um amigo meu que me atentava demais, que dizendo ele que eu fiquei parecendo aquelas minhoquinhas do MIB. Ah, não tem as minhoquinhas dos homens de preto? Aqueles ETzinhos lá, que a barriguinha, eles é tudo magrinho, com aquela barriguinha estufadinha. você só deve ter tido barriga, né? Porque você é bem magrelinha. Ai, então é assim, e é perceber que aquilo ali tá tudo bem, É, né? a Manu disse aqui que você achava controladora até se tornar mãe. A gente tem a ilusão, né? Que a gente vai controlar alguma coisa, né? Coitadas, mas deixa a gente sonhar, né? Mas assim, se prepare, né? Eu acho que o que fica de hoje é isso, se preparar, né? Conhecer você, conhecer seu corpo, buscar referências de mãe, buscar referências é, de parto, também acho que é uma boa, né, Flávia? Para É, saber, né? É o que eu falei para a Flávia, eu tive medo, eu nem quis tentar o normal, porque eu tinha medo, né? Então, eu nem fui atrás disso, né? Hoje, talvez eu teria feito diferente, mas eu tive medo. Então, eu achei melhor fazer o quê? Fazer o que era mais confortável, que não me deixasse com medo. Então, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Eu não vivi uma experiência de um parto natural, mas eu vivi a experiência de cesárea, que pra mim não teve problema. Mas eu lembro que o da Mel, os dois, assim, eu tinha determinado os dias pra nascer, né? Mas nenhuma nasceu no dia que eu determinei, né? Aí já começou a tirar o controle da minha mão, né? O médico ligou, vamos fazer hoje, da Isa. Tá bom. E o da Mel foi um dia depois do meu aniversário. E eu lembro que eu fui com uma sensação, eu falei assim, nossa, coitada, ela vai ser tirada daqui. Eu lembro muito que eu fui com essa sensação, ela vai ser tirada daqui, né? Nem foi avisada. E eu nem me toquei, né? De só, filha, hoje você vai vir, você vai me conhecer. Nem me toquei, mas eu lembro que eu fui muito com essa percepção, ela coitada, ela tá aqui quietinha, vai ser tirada, né? E, e foi muito essa sensação que eu tive mesmo. Enfim, mas foi o que tinha que ser. Graças a Deus deu tudo certo. É, e estão aí grandes já. Graças a Deus. Agora com outro desafio, né? Porque uma amiga falava que filho é igual videogame. Cada fase vai ficando mais difícil. Então é assim, né? A gente acha que melhorou uma coisa, surge outra pra gente é, pensar, demandar e sentir, né? porque o bebê vai desenvolvendo, né? Então novos desafios vão vir sendo criados para a formação mesmo dessa personalidade, né? E são personalidades diferentes, né? As crianças. Então, tipo assim, a gente se perde um pouco, né? E aí tem um pouco também, o que foi feito com a gente. Eu não gostei que fez isso comigo, então não quero que faça com ela, né? Mas de repente para ela não vai ter tanto peso que foi feito para você, né? A gente projeta muito nos filhos, né? O que a gente Porque gostaria que fosse feito não com a sentir, gente. né? A gente tem que lembrar que a gente está tentando fazer o nosso melhor e eles vão perceber da maneira que deles, né? Não é só sobre a gente.
Tem a percepção deles também. Exatamente, a gente faz o melhor que a gente pode no momento, né? E eu falo isso muito para as minhas filhas. Eu falo, olha, filha, você não gostou disso, me desculpe. Eu estou aprendendo a ser mãe e eu estou fazendo o meu melhor. Pode não ser o que você deseja, mas está sendo o meu melhor, né? Então, para trazer essa consciência para elas, né? Que por mais que não seja a expectativa que ela criou, é o que eu consigo dar, né? Eu acho que isso é muito importante, sim, a gente trazer, né? E eu vi um vídeo da Louise Hay, que ela fala que uma mãe, né, fala que ela se culpa muito, né, por ter sido muito brava com o filho e tal. E aí ela vira e fala, você foi exatamente o que você precisava ser. E agora o seu filho tem a missão dele de pegar isso e a forma que você foi, isso que você causou nele, e mudar para evoluir. Então é isso, por mais que a gente se cobre, se culpe, a gente está cumprindo o nosso papel de mãe e os nossos filhos, depois de adultos, vão cumprir o papel deles de filhos e adultos, né? Que é ressignificar isso, evoluir, aprender, colher os aprendizados, né? As virtudes e desenvolver, né? Então, quando eu entendi isso, né? Ficou muito mais leve para mim a maternidade, porque aí eu falo, meu, estou causando trauma no meu filho. Não, estou sendo o que ele precisa para ele se desenvolver também, né? E aí, Claro que ao mesmo numa... tempo, a gente está se desenvolvendo também, porque a gente vai, no que a gente vai buscando conhecimento, vai olhando a nossa vivência, a gente vai vendo o que, que dá para adaptar, o que, que dá para ser melhor, né? Eu costumo falar que orar é fácil. Agora, vigiar, que é praticar realmente aquilo que a gente busca, é outra É outra história. história. A teoria é uma, né? A prática é completamente diferente, E né? a A gente prática vai sendo mudada aos poucos e com o tempo. Não se tem como você descobrir agora, ah, tá, eu entendi que eu preciso de conversar com meu bebê desde o momento que ele nasce. Mas vai ter dia que você não vai conseguir fazer aquilo. e tá E tá tudo tudo bem. Tá tudo bem. bem, né? Vai ter um momento que você vai estar passando por uma situação que o bebê vai estar chorando ali e você mesmo está sem entender o que está acontecendo. E tá tudo bem. Chora junto. Mesmo que a gente não entenda o que a gente está passando, chora junto. Se permite também demonstrar essa fragilidade, né? Essa humanidade. Porque muitas vezes a gente fica achando que a gente tem que ser forte o tempo todo, tem que dar conta de tudo o tempo todo. E eu acho que essa última experiência que eu tive com meu pai doente me trouxe muito isso. Tá tudo bem estar vulnerável, tá tudo bem precisar do outro. A gente Sim, não tá o tempo inteiro, é desafiante mesmo. Então, busque, né? Busque se conhecer, busque conhecer o outro, busque conhecimento sobre gestação, sobre criança, sobre educação, sobre cuidados, né? Que é importante, né? Eu fiz o curso de primeiros socorros justamente para isso, para ver cuidados, né? Embora eu via, né, meus primos e tal, é diferente quando é nosso, né? Quando é nosso é diferente, gente. Então, assim, não busque também ser a mãe perfeita, porque não existe, né? Não existe. Por mais que você tenha sido uma mãe perfeita para você, seu filho pode ter outra percepção. Então, busque o conhecimento, como a Flavinha trouxe, para você ter escolhas, escolher como agir. Então, eu vejo que às vezes eu faço alguma coisa com as meninas, eu falo, mas por que eu não posso ser menos rígida nisso, né? Por quê? Por que ela não pode ir de fantasia no pediatra se ela quiser? Qual é o problema dela ir de fantasia? Não tem problema Ela é nenhum. uma criança. Exatamente. Quem disse que é errado? Não, mãe, quero ir de fantasia, tá bom, vai de fantasia então, se você quer ir de fantasia, né? Então, às vezes a gente carrega crenças, né, como foi com a gente, e tá na hora, né, da gente olhar para isso e ressignificar. Então, às vezes, eu quero que minha filha...
as meninas mesmo, elas queriam usar muito o vestido, né? E às vezes tá frio. Falei, gente, vestido não. E aí ela falou assim, e se eu pôr a calça e a camiseta e o vestido por cima, eu posso? Pode, filha. Fica da forma que eu gostaria. Não fica, mas deixa ela se descobrir, deixa ela ser feliz com o vestido dela, com calça e camiseta por baixo, né? A gente se prende muito a detalhes, né? E às vezes a gente precisa ser um pouco flexível para ouvir, né? Ouvir os nossos filhos também. Não é só a gente que tem a razão, né? Então, acho que desde a gestação a gente já tem que permitir sentir isso, para já ir aprendendo, para já ir percebendo o que é instinto, o que é intuição, o que é pensamento, o que é sentir, né? E aí a gente vai evoluindo. Né, Savinha? Tem mais alguma colocação? Não, eu acho que é isso, nós conversamos bastante, rimos. E sempre a gente passa, né? A gente ia falar de gestação, já falando um pouquinho mais pra frente, um pouquinho de parto. Mas é isso, né? Não dá para falar separado, porque vão se misturando, né? As coisas, assim. E a gente faz um roteirinho, gente, mas a gente sempre sai um pouco do roteirinho. É mais pra gente não esquecer a ideia principal, né, da gestação, que é esse, né? Experimentar, usufruir, se conhecer, né? Não se cobrar. Cada gestação é única, cada filho é único, né? A gente não vai sentir, não vai ser da mesma forma, né? Né? Com o filho você pode conversar. Igual você falou, da vontade de uma de comer mais doce em uma, de uma já comer mais. E assim vai. E a gente vai aprendendo com o tempo, né? Depois dos 2 anos, a gente já está melhor adaptada com essa nova rotina de mãe, né? Com essa nova criança. E vai fluindo, né? Vai fluindo. Mas que nem a Mônica que procurou a terapia. Excelente, tá vendo que não tá bem. Gente, uma mãe, né? Uma mãe nutrida, se para você é importante trabalhar, trabalhe. Né? Se para você é importante ser mãe em período integral, seja mãe em período integral. Né? Mas você precisa sentir o que é importante para você. Não tem o mais certo nem o mais errado. Tem o que é adequado para cada uma. O que é o melhor para você. E só você sabe o que é melhor para você. Então, acho que a gestação também é esse processo para você se conhecer, para você conhecer o tipo de mãe que você quer ser, quem você é, né? A ideia que você tem, né? A amamentação, se vai querer, se não vai querer. Tem gente que opta por não amamentar. E se para ela aquilo faz sentido, tudo bem. Ela não é menos mãe por isso, né? Então, acho que a gente tem que analisar e achar, uma amiga disse, né, a roupinha que cabe, né? Qual é a roupinha de mãe que cabe em você? E isso, assim, a gente vai tornando mais leve E essa essa questão maternidade. do choro, que muitas vezes pega um choro e depois está de boa, nada a ver. Muitas vezes isso talvez seja até eu não acho outro nome, mas as mortes simbólicas, né? Partes suas que você sabe que vão ser deixadas para trás com essa nova fase que vai acontecer, né? E nós, mulheres, a gente está o tempo todo em contato com isso, né? Desde o momento da nossa menstruação, a gente passa por esses ciclos de deixar algumas coisas para trás, se renovar a cada mês, a cada ciclo. E assim a gestação, a gente vai passar por um momento, né? De algumas coisas não vão mais fazer sentido, outras coisas vão vir, né? Assim como amizades vão se afastar, outras novas vão chegar. E assim, muitas vezes a gente se pega chorando de uma forma muito sem perceber, sem trazer muita consciência, porque a gente sabe que vão existir esses rompimentos, né? Vão existir essas modificações. Que na verdade a gente vai entender direitinho o que é com o passar do tempo. É, a gente muda, né? Essa mudança, ela ocorre naturalmente, né? O que era normal para você já não passa a ser mais normal, né? O que era importante para você já não passa
ser importante mais, né? É importante a gente acolher esse choro também, né? Porque é uma parte nossa que está indo, e aí vem a incerteza do que será, né? E a gente vive sempre assim, a gente tem que viver confiando, né? Tendo fé de que dias melhores virão. Até a música, hein? E, e seguindo. Pedir ajuda se precisar, seguir, se olhar, se respeitar, sentir, estudar, Ah, conhecer. saber que às vezes o que a gente precisa é só de um abraço e pronto, não precisa Um do outro abraço. querer, por que você tá chorando, né? Não precisa saber por que, não. Às vezes você Às vezes também nem a só gente quer estar questionada, né? Às vezes eu vou falar com meu marido, eu falo. E às vezes ele pergunta, mas não tem necessidade de perguntar. Eu queria falar que alguém para desabafar. Né? Então, pensar, né? Se olhar, se respeitar, eu acho que é o que fica aqui, né, da gestação. E uma gestação realmente nunca vai ser outra, um filho nunca é igual ao outro. E assim a gente segue se conhecendo, conhecendo os nossos filhos e respeitando, né? Então vamos encerrar a live? vamos. Na próxima, no dia 17, a gente vai falar sobre parto, né? A Flavinha, que é mais entendida do assunto, vai falar dos partos, eu vou falar da minha experiência com a cesárea, que foi bem tranquila. E assim a gente vai vendo, né? E conversando. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, tem o Insta da Flávia, tem o meu Insta. A gente vai conversando, vai trocando ideia. E daqui 2 semanas estaremos aqui novamente. Boa noite para todas e até mais. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau.